pessoal, tudo bem? Então, o assunto de hoje vai ser sobre restaurações, tanto em resina composta, quanto em amálgama, ou restaurações indiretas de porcelana, quando reparamos ou quando substituímos, certo? O que acontece que atualmente na odontologia, de forma mais preventiva, a gente sempre pensa em reparar uma restauração já existente do que restaurar totalmente ou substituir totalmente essas restaurações, certo? E por diversas causas. A gente sabe que nesse momento atual da odontologia, o menos é mais. Isso sempre pensando na prevenção, na remoção em menor quantidade de tecidos, tanto esmalte quanto dentina. A gente sempre tem que pensar na durabilidade desses dentes a médio e longo prazo. O quanto esses dentes estão em boca e vão durar em boca. Qual é a média? Qual é a média de vida útil, né, das restaurações que nós temos hoje no mercado? Uma restauração de amálgama, uma restauração de resina. Antigamente falavam realmente que restaurações em resina não duravam tanto, as técnicas mudaram, os materiais mudaram. O amálgama hoje também não é muito utilizado, a gente tem um declínio muito grande desse material restaurador, mas na maioria das vezes, quando a gente se depara com uma restauração nessa decisão de reparar ou substituir uma restauração, a gente sim encontra numa quantidade muito grande restaurações metálicas ou ligas metálicas que nós temos que realmente resolver o problema do paciente, certo? Então, qual é a melhor decisão? Reparar ou substituir? Posso dizer, e não só eu, como a maioria dos profissionais, ele se torna como um desafio na nossa prática diária. É muito complicado a gente tomar decisões na hora e deixar como um protocolo. Assim sempre reparamos, ou dessa forma sempre substituímos. Isso vai muito do momento da restauração, tem vários fatores que fazem com que a gente realmente tenha que pensar qual a melhor decisão tomar. Então, na aula agora que vai ser citada, na aula de hoje a gente vai falar realmente quais são os pontos importantes que levam a gente a tomar as melhores decisões, ou do reparo ou da substituição da restauração. Então, a gente vai acompanhando agora o raciocínio de como a gente consegue chegar nessa conclusão. Primeiro de tudo, a gente tem que saber realmente a causa disso tudo, a causa desse fracasso restaurador. Não adianta a gente pensar, eu acho que foi isso, eu acho que ele comeu alguma coisa dura, eu acho que ele não está escovando direito. A gente não pode achar. Para a gente dar o melhor tratamento para o paciente, a gente tem que ter certeza do que a gente está falando. E essa certeza a gente vem da onde, gente? De um diagnóstico realmente, um diagnóstico detalhado, um diagnóstico acurado. A gente tem que ter conhecimento do que a gente está falando para os pacientes. E esse conhecimento, eu digo, conhecimento científico. Entender realmente quais são os riscos de desenvolvimento de cárie nesses pacientes que a gente está tratando. Então, é muito comum a gente jogar a responsabilidade toda para cima do paciente, que ele não cuidou, que ele não se preocupa com a saúde bucal, não entendendo que para realmente a formação de cárie nesses pacientes, a causa é muito maior, né? A gente fala que o buraco realmente é mais embaixo. Por que a gente fala isso? Então, aqui a gente vê um gráfico. Essa ilustração ela é adaptada de Fejerskov e Mange em 2004, que está no livro de Odontologia de Mínima Intervenção, Dentes Funcionais para Toda a Vida. É um compilado que tem uma coletânea do CIOSP agora desse ano, que foi lançado em 2020, e é muito interessante a colocação dos autores, porque essa imagem realmente é uma adaptação desse livro do Fejerskov, que a gente tem uma base muito grande. A cárie, ela não é somente uma causa, não existe uma causa, né? Ela é multifatorial. Então, a gente vê quais são os fatores que alteram realmente para a gente ter um índice maior ou menor de cárie nos nossos pacientes. A gente tem fatores externos, classe social, a renda do paciente, o conhecimento que ele tem sobre isso, as atitudes que ele tem, o comportamento dele diante da doença e a educação que ele tem. Alguns desses fatores externos a gente consegue melhorar um pouco, como comportamento, como conhecimento e atitudes,
para que ele realmente tenha essa mudança de padrão. Mas nós temos ali a causa dentro, né, desse desenho, a gente tem as causas internas ou a causa realmente dentária. O que está envolvido? Saliva, como vocês percebem ali, existe a saliva, composição dessa saliva e o índice desse fluxo salivar, o quanto esse paciente produz de saliva. Isso tudo interfere ali. Temos o flúor, temos a dieta, as espécies microbianas que esse paciente apresenta, a capacidade de tampão dessa saliva, taxa de metabolismo do açúcar, tudo isso é parte interna, ou seja, é localizada na região que a gente mais trabalha, que é a região bucal. Então, a gente tem esses fatores com relação à saliva, capacidade de tampão dessa saliva, o quanto esse paciente consome de açúcares e com relação ao tempo que esse biofilme, ou seja, toda essa placa, ela entra em contato, ela fica em contato com essa estrutura dental. Então, a gente sabe que fatores externos e fatores realmente relacionados ao interior da nossa cavidade, eles têm muita correlação. Algumas coisas a gente consegue mudar e outras não. Essa é a nossa dificuldade em realmente avaliar o risco de cárie desse paciente e fazer com que ele perceba que se ele não tomar essas rédeas, né, tomar frente também do tratamento associado com cirurgião, associado com profissional, é muito difícil uma pessoa só ter resultado satisfatório. A gente tem que realmente ter, eu falo que é o casamento perfeito. O profissional realmente indicar para o paciente a melhor forma de tratamento, a melhor indicação de hábitos, né, mudanças de hábitos, e o paciente realmente entender que esse profissional está falando, ou entender o risco ou a gravidade que esse paciente está apresentando para realmente a mudança de hábito. A gente sabe que não é fácil mudar o hábito, mas se o paciente não tem consciência, a gente nunca vai fechar a conta, né? A gente vai passar régua e nunca vai ter o zerado, que é o que a gente quer, um paciente que não apresente mais sinais e sintomas, um paciente que realmente tem um controle, uma qualidade de escovação, que a gente consiga manter essas restaurações, uma qualidade ideal, que é o que a gente quer sem recidiva. Então, o que a gente tem que colocar realmente para o paciente, o que é muito importante? Para reduzir esses índices de progressão de cárie, a gente precisa de várias coisas. Que ele tenha o hábito do uso de fluoreto, seja com enxaguatório ou mesmo com dentifrícios fluoretados, que hoje em maioria temos no mercado, principalmente para adultos, não temos problemas com relação à injeção de flúor. Controlar a dieta, ricas em carboidratos, em açúcares. Realmente a gente tem um declínio de pH muito grande quando a gente tem esse consumo mesmo desses alimentos, e controlar a questão microbiológica. Quanto menor a quantidade de micro-organismos patogênicos, melhor para a nossa saúde bucal, seja de forma mecânica com a escovação, ou até mesmo química com enxaguatórios em casos mais complicados, né, em casos mais agudos. O que a gente tem que realmente pensar é que as restaurações, elas não são permanentes, elas não duram a vida inteira. Se a gente não dura, né, a restauração não vai durar também. O que é muito importante é a gente ter alguns critérios, como avaliar se a gente vai restaurar ou não restaurar. Por elas não serem permanentes, a gente tem que sempre colocar na balança que uma vez que a gente coloca a mão ou restaura ou remove uma parte desse tecido, é irreversível. A gente não vai mais recuperar esse tecido, ou seja, a gente vai ter que substituí-lo por algum material. E esses materiais é o que a gente apresenta no mercado, que é resina composta, amálgama dental, né, de forma direta, e cerâmicas e cerômeros de forma indireta. Então, isso a gente tem que pensar muito, principalmente nessa espiral também desse mesmo livro que tinha aquele gráfico anterior, também adaptado. É o gráfico que chama espiral da morte do elemento dentário, né? Meio trágico esse nome, espiral da morte do elemento, mas assim, é o que acontece no nosso dia a dia, é o que acontece na nossa evolução dos pacientes quando eles chegam no consultório, no estágio mais avançado, paciente de mais idade, que realmente é muito triste quando a gente tem que extrair algum dente por alguma fratura ou com alguma inflamação ou com algum insucesso de algum tratamento anterior. Então, a partir do momento que a gente tem uma cárie primária,
e faça uma restauração pequena, se esse paciente não tiver o cuidado e o controle dessa manutenção, dessa situação bucal que ele apresenta, essas restaurações pequenas, elas podem sofrer realmente a incidência de uma cárie, a gente chama de cárie secundária, que é abaixo das restaurações já existentes, que acabam que vão se transformando em restaurações maiores. Essas restaurações maiores, elas podem estar associadas a outros hábitos também, podem ter algumas fraturas, podem ter algum apertamento, alguns hábitos parafuncionais que realmente degradam um pouquinho, com uma velocidade um pouquinho maior essas restaurações, tornando ela de uma restauração grande, passa por uma indireta parcial, que é uma inlay onlay, até uma indireta total, que são coroas, seja de qual material for. Junto com isso, pode estar associado a endodontia ou não, né, que é a perda de vitalidade dessa polpa. Junto com isso, ressecção apical dessa estrutura, a utilização de retentores intrarradiculares e, mais uma vez, associado a algum trauma, alguma parafunção, pode realmente levar a uma inflamação dessa estrutura ou até mesmo a fratura, que culmina numa extração e a necessidade de colocação de implantes. Então, realmente essa espiral, a gente vê com muita frequência em pacientes que realmente com mais idade. O porquê que não acontece tanto hoje nas gerações mais novas? A prevenção ela veio muito forte. Então, a maioria dos adolescentes e dos jovens não apresentam praticamente índice de restauração muito baixo, ou nada, praticamente zerado. Então, é esse o objetivo da odontologia preventiva, é realmente diminuir a incidência de restaurações iniciais, que sejam pequenas, não importa, mas que realmente seja um número muito menor, para que a gente não tenha essa reincidência dessa espiral, e realmente essa espiral é muito comum, é muito frequente na nossa clínica, na nossa prática diária, ter que condenar alguns dentes justamente por uma evolução de restaurações pequenas que gradativamente elas foram aumentando. Então, muito importante a gente ter um correto diagnóstico de cárie e entender o conceito, como ela se desenvolve. E isso faz toda a diferença na nossa prática e realmente da forma mais preventiva de atuar na odontologia. Quais são os mecanismos que envolvem no seu aumento, para que a gente consiga realmente paralisar esse processo? Quais são os métodos que eu vou realmente diagnosticar? O que realmente vai fazer valer a pena? Que diagnóstico eu uso, que meio que eu uso para diagnosticar se é uma lesão ou não, e de uma forma muito precisa ou que tenha um índice de acerto muito grande. O que a gente precisa realmente ter é evitar a instalação ou evitar a sua progressão. A gente tem que realmente parar com essa progressão, estabilizar esse processo. E não depende só da gente, a gente precisa de um pouquinho de colaboração, até contribuição desses pacientes. Então, aqui com relação ao diagnóstico, a gente tem alguns pré-requisitos para fazer uma forma correta. A gente precisa saber qual é a diferença de um tecido normal e de um tecido patológico. O que é uma restauração íntegra? O que é um dente íntegro? O que é um dente com tecido cariado? O que é uma infiltração? Então, isso a gente precisa realmente ter muito em mente, o que é certo, o que é normal e o que é doença. Reconhecer também essa doença pelos sinais, o que a gente está olhando clinicamente, visualmente, o que esse dente mostra para nós. E em relação aos sintomas, o que o paciente relata, são as informações que eles nos passam. Ah, eu tenho uma sensibilidade com água, eu tenho uma sensibilidade com água quente, com água fria, eu sinto quando eu mordo, eu sinto um choque, é uma dorzinha muito leve, que essa dorzinha vai aumentando. Então, isso é muito importante, a gente realmente associar o que a gente está vendo, que são os sinais, com o que o paciente está sentindo, que são os sintomas. Para que a gente observe tudo isso, então o exame clínico, né, o visual, ele é muito importante, que o dente esteja limpo, seco. Ali vocês estão vendo na imagem que não está tão sequinho, podia ter um roletinho de algodão, para a gente ter uma boa visualização, um bom afastamento desse tecido. E a remoção do biofilme. Com placa, gente, a gente não enxerga, a gente não define a estrutura dentária de uma forma tão precisa. Então, é muito importante que previamente a esse exame clínico detalhado,
a gente consiga ter uma boa visualização e sem a incidência de placa. Então, o paciente realmente tem que apresentar uma higiene muito boa, ou na sessão da profilaxia, nas sessões iniciais, a gente faz uma boa profilaxia e depois complementa com o correto exame, né? Uma avaliação clínica. O importante, gente, num marcado, num paciente, numa situação geral, é não considerar uma lesão de forma isolada. Não olhar um dente apenas como um dente. Um dente pode estar completamente destruído em uma boca que não está destruída. Naquele momento, naquele período da vida daquele paciente, ele pode ter passado realmente por uma situação mais delicada, uma falta de higiene, algum problema emocional, não importa qual seja, mas não quer dizer que aquele problema naquela fase da vida pode ter durado um processo inteiro, ou 10, 15, 20 anos. Então a gente tem que avaliar realmente a situação geral e não de forma isolada. A gente tem que avaliar qual é o risco de atividade de cárie de cada paciente. A gente sabe também que sondar lesões, ela fica um pouquinho mais complicada, porque você pode levar realmente a ter um falso positivo, né? Uma incidência maior de problemas sem realmente a gente ter problemas com relação aos tecidos cariados desse paciente. Então vamos pensar ali no exame clínico que a gente vê essas duas imagens. Então a gente tem uma imagem frontal, desculpe a imagem Frankenstein embaixo, ela tá toda inclinada, mas foi uma imagem que eu tinha de frontal com região oclusal. A gente vê na frontal, a paciente apresenta, a princípio, um sorriso harmônico, tem algumas alterações ali na região do 13, 14, é uma ausência provavelmente do elemento 13, então o 14 ocupando o lugar do 13, tem uma alteração ali de curva, de nível, né, de curva de SPI, mas é uma paciente que a princípio tem um bom controle de placa e não tem tantos problemas assim de lesões, ela tem leves recessões, mas lesões cariosas não tem tanto, a gente não percebe. Quando a gente vê uma foto oclusal, a gente começa a entender o que foi acontecendo com essa paciente. Foi aquilo que a gente viu lá na espiral. A gente consegue ver aqui, principalmente nessa região posterior, um primeiro molar. Vamos pensar que esse primeiro molar, ele rompe na cavidade oral com média de 6 anos. Então, pensa, uma paciente na faixa dos 40 anos de idade, então esse molar ele já está praticamente muito destruído. Ele já tem alteração, ele já tem tratamento endodôntico. Então, o que acontece com esse dente que está muito mais destruído do que esse dente, por exemplo, que é o 46? Ou a gente observa aqui na região de pré-molares, são dentes rígidos. Como que um dente, um molar, está completamente destruído e os outros prés estão rígidos? Momento que esse dente entrou em contato com a estrutura bucal. Então, aqui a gente percebe que realmente no momento que ela era criança ou da fase de infância dela, ela não tinha um bom controle de higiene ou um bom controle, não teve uma boa orientação. A partir do momento que os dentes eles forem irrompendo mais tardiamente, a gente consegue ver uma estrutura um pouquinho mais conservada. Então, isso é importante quando a gente avalia qual é a condição desse paciente, para realmente saber qual é a melhor solução e qual é o melhor tratamento para cada caso. Então, individualizar o tratamento. Como a gente acompanha tudo isso? Hoje está muito fácil, pega um celular, a gente consegue fazer excelentes fotos só com o celular, a gente tem na mão, né? A mão muito fácil, radiografias, orientação do paciente para que ele entenda o que está acontecendo com ele, o porquê que a gente está orientando e se preocupando com o mesmo, as medidas preventivas que a gente sabe, né, com relação à dieta, orientação de escovação e esse controle, e explicar para ele o custo-benefício da prevenção ou da remoção parcial dessas estruturas para justamente fazer com que ele entenda, principalmente voltando naquela espiral, que quanto mais esse dente é restaurado, maior a chance desse dente sofrer uma perda precoce, ou enfim, a gente conseguir condenar esse dente um pouquinho mais cedo, né, do que deveria, certo? Com relação às superfícies lisas, é muito importante também a gente explicar para o paciente que se existirem lesões cariosas, elas são extremamente invasivas, elas são muito amplas. A destruição da superfície, fora a perda mineral, existe uma perda estética também. Então, o paciente fica muito comprometido esteticamente quando a gente tem essas alterações de superfície lisa, principalmente em casos de pacientes pós-ortodontia, onde tem um acúmulo de biofilme ao redor do bracte,
ele não higieniza direito, né, corretamente, e essas lesões, elas se tornam essas lesões esbranquiçadas, começam lesões de mancha branca, principalmente ao redor desse bracte. Então isso para tratamento esteticamente é muito ruim, a gente tem alguns desafios em lidar com esse tipo de lesão. A gente tem que realmente fazer com que ele molde seus hábitos, principalmente dietéticos, diminuição do consumo de açúcares e orientação de escovação e enxaguatórios com fluoretos. Então, isso a gente tem que deixar muito certo para os pacientes. Com relação aos exames complementares, o que a gente sabe, isso é muito frequente, que as radiografias interproximais ou bite-wing elas são as melhores que diagnosticam realmente as cáries, principalmente na região proximal. Elas têm que ser de boa qualidade. Como a gente consegue isso? Com o uso de posicionadores e também conhecimento de técnica. Então, o posicionador ele diminui bastante o tempo no consultório, na nossa prática diária, e minimiza a exposição também do paciente em radiação. O que a gente tem também no mercado são exames de transiluminação, que são aparelhos específicos que emitem uma intensidade de luz, onde a gente consegue observar por transiluminação, ou seja, a luz atravessa a estrutura, a gente consegue observar todas as características desse elemento. Então, a gente percebe aqui uma restauração metálica, a gente tem uma lesão aqui de ponta de cúspide erosiva e temos aqui também trincas, ó. Aqui clinicamente a gente enxerga uma alteração, só que por meio de transiluminação, através da luz, a gente consegue definir e detalhar muito mais essas características. Esse aparelho, inclusive, eu peguei na internet, que chama Lum 1000. Então é um aparelho específico, pessoalmente eu nunca vi esse tipo de aparelho, mas é só para vocês entenderem que a gente tem no mercado. O que a gente usa bastante como método transiluminador também, que a gente pode usar, é o nosso aparelho de fotopolimerização, de colocar a luz na palatal e a gente consegue visualizar alterações de esmalte muito facilmente com essa característica, né, de você colocar uma luz e por meio de transiluminação, ou seja, de atravessar a luz na estrutura dentária, a gente consegue definir muitas lesões. Então, o que a gente tem aqui? As etapas mais importantes que a gente tem no consultório é de manutenção e controle desse paciente. A gente precisa ter o retorno periódico. E como a gente vai fazer esse retorno? Vai depender do índice, do nível, né, cariogênico ou da nível de doença que esse paciente apresenta. A gente pode ter de 3, 4, 6 meses ou anualmente e a gente vai monitorando. Cada caso é um caso. Avaliando também todas as estruturas, tecidos moles e tecidos duros. A gente tem que avaliar todas as restaurações que esse paciente apresenta, a forma das restaurações, se tem algum degrau, se tem alguma depressão, se alteração de forma, se não está realizando a função correta, se tem um comprometimento estético, se está comprometida a oclusão, ausência de guias e desadaptação de margem. E isso a gente tem a comparação radiográfica, quando já é um paciente nosso de controle, a gente consegue fazer isso. Se a gente existe uma rotina clínica do nosso consultório, a gente tem uma rotina fotográfica, radiográfica, e isso a gente consegue comparar com o passar dos anos, como que esse paciente está evoluindo. Então, uma das causas muito comuns, né, de falhas de restaurações, aí a gente tem novas doenças de cárie, por cárie recidiva, cárie secundária, ou por falha técnica do material, falha técnica do profissional e do material escolhido. Então, sempre que possível, a gente tem que reparar ou escolher reparar uma restauração, certo? Manutenção de tecido sadio, a gente remove uma quantidade menor de tecido, a gente pode fazer ambos os materiais, ou resina composta ou amálgama, e a gente também pode fazer após as manobras de acabamento e polimento, como a gente já viu nas aulas anteriores com relação ao acabamento. Então, a primeira opção de escolha, quando a gente observa uma restauração, é primeiro fazer as manobras de acabamento e polimento, refino de anatomia, adaptação das margens da restauração, levantamento de brilho, remoção de manchinhas, e isso se a gente conseguir com o instrumento de acabamento e polimento, perfeito. Se a gente começar a perceber que existem algumas alterações que elas não são removidas nesse processo, aí sim a gente entra com tratamento de reparo. E isso a gente vai entender
na sequência, quando a gente vai indicar o nosso reparo. Falta de integridade na margem da restauração. Vocês percebem que é uma restauração metálica, que é uma liga de amálgama, e nessa região da cúspide disto-palatina houve uma degradação nessa margem e existe uma alteração nesse espaço. Então, aqui nessa linha vai ter um acúmulo maior realmente de biofilme e uma dificuldade do paciente conseguir higienizar nessa área. Então, é importante que ele entenda que aqui a gente tem que fazer, nesse caso, um reparo. Quando a gente vai avaliar se é um reparo ou uma substituição? A radiografia, nesse caso, um exame complementar, ele ajudaria bastante a gente perceber se tem um nível maior de invasão desse tecido ou não. Uma outra causa também de falhas da restauração são fraturas de cúspide adjacentes às restaurações. A gente percebe aqui que é um premolar, que é uma cúspide palatal, uma cúspide de contenção cêntrica, que sofre muita carga e muito esforço mastigatório. Então, aqui provavelmente era uma cúspide que já estava fragilizada e por algum motivo houve sim sucesso. Então, nesse caso, a gente tem que reavaliar, reparar ou substituir. Vai depender muito da condição do paciente. O que a gente tem que entender também são situações clínicas. A gente não pode generalizar, a gente tem que realmente perceber que esse paciente ele precisa de um cuidado um pouquinho maior e uma orientação para saber qual tratamento que a gente vai desenvolver ou não. Então, num caso de uma falha técnica, é a não utilização de instrumentos de acabamento dessa margem de esmalte. Então, instrumentos de acabamento é importante, e com relação à questão estética também é uma falha também considerável que a gente tem que levar isso para o paciente e perceber se isso está incomodando ele ou não. Pontos de contatos deficientes, a gente aqui tem um problema muito sério. Clinicamente, são restaurações que estão aceitáveis, estão boas, estão bonitas, né? Vou colocar entre aspas, bonitas. Porém, essa falha de contato vai fazer o quê? Uma agressão nesse periodonto, vai ter uma impacção de comida, de alimento, e isso vai acabar gerando realmente problemas muito sérios nesse nosso periodonto. Então, a gente tem que levar muito em consideração como que está o contato. Então, no momento da avaliação, passar um fio dental, muitas vezes o paciente relata uma queixa. Ai, doutor, ele está parando muita comida, eu não consigo comer carne, eu não consigo comer fibra, eu não consigo mais comer minha aveia, porque realmente para tudo aqui. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar bastante em consideração, que é um sintoma, o paciente está relatando o que ele está sentindo. E clinicamente, um sinal é a gente passar o fio dental e a gente não encontrar resistência nesse contato do fio com a estrutura ali do contato proximal. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Outra coisa também que é muito comum no consultório são excessos de restauração na região cervical, principalmente pela falha ou falta de adaptação na matriz e da cunha, principalmente. Então, quando a gente passa o fio dental, o que acontece? Ele desfia, ele enrosca. O paciente reclama: doutor, eu não consigo passar o fio dental, então fica metade do fio ali, eu não estou conseguindo tirar. E fica parando muita comida, ou o fio dental fica ali impactado, isso acaba gerando uma certa pressão. E isso também é uma grande agressão no periodonto. A gente tem que tomar bastante cuidado no momento da restauração, que é colocar a matriz e colocar as cunhas bem adaptadas para que a gente não enxergue um espaço entre a matriz e a cunha, ou a gente não enxerga esse espaço entre a matriz e a parede cervical, lá embaixo, parede gengival. Tem que estar completamente adaptado. Isso é muito importante. A perda de forma também, o desgaste da restauração, ou aqui um desgaste exagerado. Então, aqui existe também uma grande incidência ou grande indício de parafunção também. Então, são restaurações que foram extremamente destruídas. Houve uma fratura aqui na região vestibular, então houve uma fadiga dessa estrutura dentária que acabou realmente ocasionando a sua perda. Ou aqui uma restauração que a princípio estava tudo bem, porém houve uma degradação dessa margem numa região anterior por falha. Pode ser por falha ou de procedimento restaurador mesmo, de técnica restauradora, não foi feita uma boa adaptação, ou um acúmulo de placa nessa região acabou degradando essa estrutura por falta de higiene.
A gente tem que avaliar muito bem e entender o que levou a essa fratura ou a essa falha restauradora. Com relação aos contornos, então, se a gente pega, isso aqui é muito comum, gente. A gente pega uma situação no paciente com a boca inteira restaurada e a gente avalia. O que fazer? Ah, tem alguma alteração, aqui tem alteração de volume, aqui só passar um disquinho Soflex, fazer uma manobra de acabamento, retexturizar ou reanatomizar esse primeiro premolar. A gente primeiro tira uma radiografia, faz uma bite wing e avalia. Como estão essas adaptações, essas restaurações na região proximal? Existe cárie? Ok, então repare, ele é um pouquinho mais extenso. Existe cárie, por exemplo, vamos pegar esse segundo premolar. Existe cárie na parede cervical, radiografei, e eu vejo cárie na parede cervical na região distal e na parede cervical da região mesial. Preciso reparar as duas. Sobra só uma região muito pequenininha oclusal. Então a gente vai reparar ou vai substituir? Dependendo da estrutura que tiver de remanescente restaurador, a gente acaba substituindo ela completamente. Se for muito pontual, a gente faz um preparo mais conservador, um preparo atípico na região distal e um preparo atípico na região mesial, a gente consegue realmente remover a cárie e teve uma quantidade muito grande de material restaurador que permaneceu aqui íntegro sem problema nenhum, optamos por reparo. Então, é essa situação. Isso aqui é uma situação clínica muito comum, dia a dia nosso de consultório. Então, a gente avalia aqui, ó, a região palatal, a gente avalia na região mesial desse segundo molar, a gente tem um terceiro molar aqui também mal posicionado, um primeiro mal posicionado, a gente tem que ver a quantidade de placa que a paciente está acumulando aqui na região vestibular e na região palatal, e aí sim, complementando com radiografias, a gente verifica. Somente alteração de cor não significa que a gente realmente tenha que intervir. É uma região anterior, é uma região posterior? Incomoda isso para o paciente ou não? Então, isso é muito importante. O principal aqui nesse caso é avaliar se nós temos cárie secundária. Essa é a emergência que a gente entende, né? É a urgência que a gente entende na nossa prática diária, e quanto menor a quantidade de tecido que a gente remove, melhor é. Então, nesse caso, a gente tem algumas vantagens com relação aos reparos. Minimamente invasivo, né? A gente tem uma abordagem mais conservadora, menor trauma para nossa polpa, menor perda da estrutura dental, melhor custo-benefício e também menor tempo clínico. Esse paciente fica menos tempo na cadeira, isso para ele é maravilhoso. Algumas indicações de reparos quando a gente precisa realmente fechar acesso endodôntico quando o paciente já tem restauração, e por um motivo de força maior, essa polpa acabou a ter que sofrer uma intervenção, a gente só fecha o acesso realmente realizado pelo endodontista, ou em restabelecimento de contornos ou contatos proximais, como a gente viu no caso anterior, casos em que o fio dental ele passa e a gente não tem aquela sensação de justo, pequenas fraturas da nossa restauração ou do elemento dental, ou lesões de cárie secundária com acesso possível. Não adianta a gente fazer malabarismo para tentar restaurar. A gente realmente tem que ter um acesso fácil. Não for fácil, o acesso está difícil, faz preparos clássicos, mas de formas mais conservadoras, certo? Então, passo para um reparo. Nesse caso, a gente vai ver um reparo da restauração em dentes anteriores. A gente tem que entender qual foi a falha dessa restauração. Se foi uma falha só por estética, a resina composta perdeu o brilho, a resina composta teve um manchamento, qual foi a causa desse manchamento? Foram os hábitos do paciente? Essa restauração a gente não sabe em que condição ela foi feita. A gente não sabe qual é o material restaurador que foi utilizado, qual foi o aparelho polimerizador que foi usado, se realmente a conversão dessa resina composta ela foi feita de uma forma correta. Tudo isso é passado, e nesse passado, quando não foi a gente que fez, é muito difícil a gente ter esse histórico. A gente vai pegar realmente daquele ponto em que a restauração está com problema e a partir dali realmente restaurar e reparar para deixar a restauração numa qualidade melhor. Então, tentar entender qual foi a falha, principalmente cuidar com a adesão. Em casos de reparo, a gente não vai ter estrutura
dentinária ou muita parte de dentina e muita parte de esmalte. A gente vai ter um material restaurador que já está ali em boca. Então, isso é muito importante a gente ter esse cuidado. Outro fato importante que a gente tem que tomar cuidado é na silanização desse nosso material, principalmente com a resina composta e com a cerâmica. Tem que cuidar realmente com a técnica que a gente vai utilizar e qual material de escolha que a gente vai usar. Normalmente a resina composta que a gente tem no consultório. Então, nesse caso, é um reparo de uma restauração anterior por questões estéticas, é uma classe 4. A paciente relata que teve uma fratura quando ela era muito pequena. Essa restauração tem mais de 15 anos em boca, então houve uma falha puramente estética, mas que incomodava a paciente pela perda de brilho que esse dente apresentava. O que a gente tem que fazer e tomar bastante cuidado é criar espaço para um novo material restaurador. Então, a gente tem que utilizar pontas, né, diamantadas, nesse caso da resina, para fazer o desgaste nessa região, ocupar, tirar essa parte desse material para que nova camada de material seja colocada. E o quanto a gente vai tirar? O quanto a gente precisar. Então, nesse caso especificamente, foi rebaixado pelo menos 1 milímetro dessa resina antiga e a gente tem que tornar essa região áspera, que ela realmente retenha um material restaurador que vai atuar de uma forma mais estética nesse dente. Então, a gente asperiza essa região. Aqui vocês percebem, numa vista incisal, o quanto de material foi removido. A gente faz um leve bisel nessa região da interface dente-restauração e aqui na base, na linha branca, vocês percebem que é uma resina composta. Dá para perceber realmente a extensão dessa resina aqui, ó, eu tô delimitando para vocês. Nessa região palatal, apenas uma borrachinha de óxido de alumínio já resolveria o nosso problema com relação à adaptação dessa margem da nossa estrutura dentária. Então, aqui na região palatal, uma manobra de acabamento resolveria sim o nosso problema. Na região vestibular, pela falha de estética desse material, houve um rebaixamento dessa resina composta. Então, aqui na região escura é o leve bisel que foi realizado na estrutura do esmalte e na região branca é a região de rebaixada a resina composta. O que a gente pode usar também para melhorar essa retenção é jato de óxido de alumínio, ou seja, uma asperização dessa região. E tem um grande sucesso, porque é uma asperização, ou seja, uma retenção mecânica que a gente facilita para a nova restauração. Então, junto com todo esse processo de jateamento dessa estrutura, deixando ela um pouquinho mais áspera, a gente vai continuar na sequência normal. Condicionamento ácido da estrutura, que percebo que houve um exagero do condicionamento, evitem fazer isso aqui, realmente houve um extravaso aqui de ácido na região, né, da seringuinha, então evitem essa quantidade de condicionamento, não há necessidade de tudo isso, então realmente aqui tomem bastante cuidado, isso aqui até deixamos para deixar como alerta uma falha grande, e muita lavação dessa estrutura. Que a gente tem que tomar cuidado é de pelo menos o dobro do tempo do condicionamento. Então, de 30 segundos na estrutura do esmalte, a resina ela entra também nesse tempo de condicionamento, para lavação o dobro do tempo. Então, pelo menos 1 minuto lavando de forma intensa para remoção de todo o ácido dessa região. Um cuidado que a gente tem que ter é a aplicação de silanos antes da nossa camada de adesivo. Então, o que é o silano? O silano, ele é uma molécula bipolar, então ele vai associar tanto com a parte orgânica quanto da parte inorgânica. Quando a gente asperiza essa resina antiga, a gente deixa exposto quantidade de parte orgânica da resina e parte inorgânica. Então, o silano, o que ele faz? Por ele ser bipolar, ele vai conseguir unir essas duas partes de uma forma muito mais integral, com o adesivo, sistema resinoso e sistema adesivo que a gente está utilizando. Então, a gente tem essas duas uniões, a união dessas duas partes. Então, aqui a gente tem a aplicação de silano, sigam realmente a bula ou sigam o fabricante que vocês estão utilizando. A gente tem 2 tipos de silano, o que a gente mistura 2 partes, a parte A com a parte B,
E a gente tem os silanos que já são previamente misturados, já silano pronto. Os que a gente considera de melhor uso no consultório é o que a gente mistura e que a gente ativa na hora, né? A parte 1 com a parte 2. Então, isso a gente consegue uma manipulação melhor do material. A gente tem que esperar esse produto agir pelo menos 5 minutos para depois aplicar na estrutura do dente. Aguarda 1 minuto, seca e aplica novamente. Normalmente é assim que os fabricantes recomendam a silanização da nossa estrutura. Após a silanização, a gente aplica o adesivo, o sistema adesivo, remove o excesso de adesivo e elimina a parte do álcool, né? O adesivo monocomponente que a gente tem no consultório, à base de álcool, a gente faz realmente a evaporação desse álcool, excesso do adesivo e polimeriza pelo tempo também do fabricante, em torno de 10 a 20 segundos. Nessa sequência, a gente vai aplicar as resinas compostas que a gente escolheu e que fez realmente a seleção no consultório. A partir daí, a gente desenvolve os mamelos, a gente recupera toda a característica estética do paciente e a camada final. Após a inserção final da resina, a gente polimeriza essa camada e começa na sequência com as manobras de acabamento. Então, no caso da região proximal, a gente vai usar a lâmina 12, lâmina de bisturi número 12, e também as borrachinhas de óxido de alumínio na região vestibular. E também os discos, enfim. A sequência, a gente não pode esquecer que a sequência de acabamento ela é feita imediatamente após a remoção, né, do isolamento, ou seja, a confecção da nossa restauração. E as manobras de polimento a gente aguarda pelo menos um intervalo de 1 semana. Então, aqui a gente tem a parte inicial, característica inicial da resina, e aqui a característica final do realizado o reparo, certo? Então, aqui é uma questão puramente estética, que a paciente realmente tinha uma queixa, mas é essa sequência que a gente tem em reparos de resina, certo? A gente não pode esquecer que a gente tem alguns cuidados, principalmente a silanização dessa região para receber o novo material. A gente pode também fazer reparos em cerâmica, esse é um caso do livro. Então, a gente tem uma questão estética também, uma questão de uma fratura, de uma interface ali do dente, né, da coroa, que é a região mais próxima à mesial. Ela existe uma alteração por fratura e por alteração desse material. O que a gente tem que fazer também um desgaste dessa região para que receba um material, uma espessura ideal de resina composta, pelo menos 1 milímetro de espessura. Então, vocês percebem que não é muito comum a gente realizar esse tipo de reparo. Aqui, realmente, no livro indicou por ser uma cúspide de não contenção cêntrica, realmente por ser uma região altamente estética. Então, existem as suas indicações. É possível fazer? Sim, por isso que existe na literatura a forma da gente compensar isso e não trocar toda a coroa. O que a gente tem que tomar bastante cuidado é que, ao invés do ácido fosfórico na estrutura dentária, a gente tem que usar o ácido fluorídrico nas estruturas de cerâmica. Feito o condicionamento, então, que vocês percebem, o ácido fluorídrico é bastante danoso. Aqui a presença de isolamento absoluto, um cuidado grande com tecido mole e proteção do dente vizinho, né, com tiras ou com tira teflon. A gente faz o condicionamento com ácido fluorídrico nessa cerâmica e essa é a característica que a gente observa, né, pós-condicionamento. O que a gente tem que tomar bastante cuidado também é com a aplicação do silano nessa região, seguindo a indicação do fabricante, e após o silano, a gente aplica o sistema adesivo. O que a gente tem que saber e tem que relembrar que o silano a gente não precisa fotopolimerizar. O silano aplica e remove com jatos de ar. A aplicação do sistema adesivo, sim, a gente aplica jatos de ar e polimeriza na sequência. Dando a sequência para a restauração, aplica as camadas de resina e aqui a cerâmica já reparada com resina composta. Então, são todos os casos em que a gente pode reparar? Não, a gente tem algumas limitações, principalmente em lesões de cárie de difícil remoção sem a troca da restauração. A gente pode incluir lesões de cárie na região cervical, nas restaurações do tipo classe 2. Nem toda restauração a gente consegue reparar,
pouquíssimas restaurações a gente consegue fazer preparos atípicos, como slot horizontal, por exemplo. Na maioria das vezes, a gente tem que substituir ou reparar uma quantidade maior, remover uma quantidade maior de tecido cariado e remover uma quantidade um pouquinho maior de restauração já existentes. Em casos de fraturas muito intensas, extensas, não está indicado também o reparo. A gente tem que provavelmente substituir a técnica restauradora, muitas vezes para restaurações indiretas. Restaurações insatisfatórias também com relação à função a gente tem que avaliar. A gente não pode só levar em consideração a questão estética, a gente tem que avaliar se esse dente ele está realmente funcionando, se as funções ou a oclusão ou a desoclusão, principalmente a desoclusão nesse paciente está funcionando, se o canino realmente está fazendo a guia que ele precisa fazer, levantando toda a região posterior, se a guia anterior ela está funcionando também direitinho, isso a gente tem que avaliar. Se a gente vai reparar uma restauração já existente ou se a gente vai trocar o conceito restaurador desse elemento dental. E nessas situações estão indicadas realmente as substituições do material, por falta de adaptação, por fraturas do istmo, se a gente tem uma fratura dental muito grande, uma descoloração realmente muito acentuada, que somente um reparo ele não vai suprir, ele não vai compensar esse problema, e uma cárie secundária de uma extensão um pouquinho maior. E isso sim, a gente precisa substituir essa restauração. E outros fatores também, inflamação ocasionada por um excesso de material restaurador, alterações pulpares, fraturas extensas, por questões estéticas, como a gente já viu anteriormente, e a falta de suporte dental. Aqui é um outro caso de livro também, que é bem interessante, que a gente pode pensar, se a gente não tivesse uma perda de tecido dentário abaixo dessa cúspide mesiovestibular, então vejam aqui, que a gente pode ter ou um caso de reparo ou uma substituição. Então, nessa imagem aqui, ele está colocado com uma substituição em amálgama. Por quê? Porque houve uma cárie muito extensa que fragilizou essa estrutura aqui mesiovestibular dessa cúspide. Mas, se não tivesse essa cúspide fragilizada, essa cárie não tivesse invadido uma extensão muito maior, a gente poderia sim realizar um reparo dessa caixa proximal, fazendo melhorar a forma de contorno, eliminando esse tecido cariado ali da parede cervical, fazendo manobras de acabamento com recortador de margem, gengival, número 28 ou 29, e sim colocação de matrizes, cunhas e o complemento dessa restauração em amálgama. Nesse caso, está indicado uma substituição de amálgama, nesse caso um amálgama extenso, porque houve uma perda de tecido muito grande nessa cúspide, tendo que realmente a gente rebaixar essa cúspide mesiovestibular no sentido de proteção para que ela não trincasse ou fraturasse. Então, aqui vocês vão ver na sequência esse caso clínico. Então, como que a gente faz essa substituição? Seria o reparo. Da mesma forma que a restauração anterior, então a gente anestesia, faz isolamento do campo operatório, remove a parte defeituosa da nossa restauração com brocas de alta rotação, diamantadas, que são brocas de desgaste. Quando a gente acessa esse tecido cariado, a gente vai removê-lo com instrumentos rotatórios também, em baixa rotação, brocas esféricas, sempre cuidando realmente com a boa irrigação e não gerar superaquecimento. Removeu boa parte desse tecido amolecido, a gente vai realmente melhorar a forma de resistência e retenção, utilizando curetas, escavadores de tecido dentinário, e já a gente vai remover esse restante desse tecido e sentir como está a textura dessa base dentinária. Colocação das matrizes e cunhas, nesse caso em cavidades do tipo classe 2, sempre é necessário, e a conduta restauradora que seria convencional. Então a gente tem que tomar bastante cuidado
que a formação dessa cárie, né, secundária é com relação à falha dessa integridade da nossa margem da restauração, seja por qual motivo for, a gente tem um insucesso da restauração. Aqui a gente teve problema de recidiva, como a gente já viu, esse é um caso de livro. Foi feita a remoção de toda aquela restauração, remoção da cárie, e aqui a colocação, o autor colocou um cimento de ionômero de vidro para fazer essa base das paredes perdidas, né, da nossa parede de fundo, e recuperando todo esse tecido que foi desgastado, que foi perdido. Aqui o autor, ele rebaixa, né, ele faz uma remoção dessa cúspide, para que realmente ela seja protegida. Então, aqui é um preparo parcial, então uma restauração extensa em amálgama. Aqui está um desenho bem esquemático desse preparo. Então, ele marca aqui com um grafite todas as paredes e como ela deve ser para realmente ter uma melhor retenção desse material restaurador, que esse é um material não adesivo. Então, a gente sabe que para materiais adesivos, se fosse uma resina composta, a gente não precisaria remover toda essa estrutura que foi perdida, porque o material resinoso ele consegue acomodar nessa região e ele consegue até dar um certo reforço a essa cúspide. Como nesse caso, particularmente, ele é feito e ilustrativo para restaurações em amálgama, para que vocês entendam como é um reparo em amálgama também. Aqui o preparo ele tem que ser um pouquinho mais extenso para que esse material ele seja retido e acompanhe todo o preparo, né, a necessidade de um preparo cavitário para uma restauração não resinosa, né, uma restauração metálica. Também tomando bastante cuidado no acabamento das margens, aqui utilizando o recortador de margem número 28 e 29, para arredondamento desse ângulo áxio-pulpar e também para remoção desses prismas de esmalte sem suporte da região cervical e região proximal. Aqui a gente observa a restauração concluída, então com a cúspide protegida, né, rebaixada, e perfeita adaptação dessa restauração, essa integridade da margem da restauração. Então aqui a gente, para fechar e para a gente finalizar, a gente viu toda a sequência de indicações de quando reparar ou substituir. Então a gente tem que ter total conhecimento de como está a saúde desse paciente. A gente tem N materiais para indicar. Então a gente viu que resina composta a gente pode utilizar sim, utilizando por meio de silanos essa reestruturação desse tecido, e também pode utilizar o reparo em estruturas dentárias com o uso de amálgama dental. Na clínica diária, principalmente na clínica integrada, a gente indica muito essa substituição para pacientes que não têm condições financeiras, na maioria das vezes, que é o que a gente encontra na nossa prática ali da clínica, não tem condição financeira de um procedimento um pouquinho mais caro, né, um procedimento indireto, ou a não substituição dessa restauração. Então, na maioria das vezes, essas são as indicações que a gente tem para restaurações metálicas. Então, eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro essas indicações, e qualquer coisa a gente está à disposição, ok? Até mais e até a próxima!